Olá, boa tarde a todos. Sou Tatiane, contadora na Prefeitura de Registro, e devido à pandemia que nós estamos vivendo, a audiência do primeiro quadrimestre de 2020, ela será apresentada de forma virtual, conforme o decreto 2891 de 2020. Então, ela será transmitida através do canal oficial dessa prefeitura pela plataforma do YouTube. E para garantir a transparência, de suas ações e os acessos às informações, a Prefeitura vai receber perguntas relacionadas ao assunto no período de 29 de maio, posterior a essa apresentação, até o dia 1º de junho de 2020. Tá? E você pode fazer sua pergunta através do site oficial da Prefeitura, que vai estar disponível, o link vai estar disponível na descrição do vídeo. O fundamento legal para essa audiência é com base na LRF, que é a Lei 101 de 2000, que prevê que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Bom, então, um geral seria o desempenho. Então, os indicadores de 2020 para o primeiro quadrimestre são: a receita corrente líquida ajustada ficou em 169.854.620. A dívida consolidada líquida ficou negativo 2,86% da receita corrente líquida. Pessoal e encargos ficou com 47,33% da receita corrente líquida também ajustada. E o resultado primário, 4.054.000. Então vamos falar um pouco da receita. Classificação das receitas. Então nós temos as receitas correntes e as receitas de capital. Receita corrente é oriunda da arrecadação de tributos, e a receita de capital ela é proveniente da venda de bens e direitos ou realização de operação de crédito. Então, por categoria, receita corrente prevista foi de 63.436.000 e a realizada até esse quadrimestre foi de 64.311.000. Então, teve uma variação positiva de 1,38%, ou seja, a realizada foi um pouquinho maior que a prevista. Com relação à receita de capital, a prevista foi de 4.910.000 e a realizada de 4.835.000. Então, teve um déficit entre a prevista e a realizada de 1,54%. Tá? As intra-orçamentárias ficou prevista 4.369.000 e realizada 4.700.000. Então, teve um superávit de 8%. Então, o total da receita ficou com superávit de 1,58%. Agora, um gráfico que mostra a apresentação das receitas correntes e das receitas de capital, as realizadas, tudo bem? Então, assim, podemos ver que nas receitas correntes, o município ele depende 71% das transferências correntes, tá? As receitas tributárias apresentam 23%. Já na de capital, 84% nesse primeiro quadrimestre foi de operações de crédito, ficando 16% de transferência de capital. Aqui é uma tabela das principais receitas, é a prevista e a realizada. Que nós temos o IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, taxas, a cota parte do FPM, também é uma participação muito importante nas receitas do município. Temos também as transferências de recursos para o SUS e para a educação, ICMS, IPVA, Fundeb, transferência de convênios e a receita da dívida ativa. Então, entre o previsto e o realizado, teve 3,84% de superávit. Aqui é um gráfico demonstrando essa variação, onde a gente mostra que a que teve uma variação maior foi a receita da dívida ativa e a menor foram as taxas.
Esse é um comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2019 e o primeiro quadrimestre de 2020. Então, a receita total em 2019 foi de 68.560.000. Em 2020 foi de 73.866.000. Então, teve uma variação positiva de 7,74%. Essa é um gráfico que demonstra a variação entre esses dois quadrimestres. Na verdade, entre o primeiro quadrimestre dos 2 anos. Aqui é um comparativo das principais receitas, né, do primeiro quadrimestre de 2019 com o primeiro quadrimestre de 2020. Então, assim, nós tivemos uma variação positiva de 2,42%. E aqui a gente marcou as principais, né? Então, o imposto de renda, ele teve uma variação positiva de 29,06%. O ITBI, ele já caiu bastante nesse primeiro quadrimestre de 2020. Ele caiu 34,67%. Os recursos para o SUS e para a educação, eles tiveram um aumento. E a receita da dívida ativa também, né? A receita da dívida ativa ficou em 22,82% de aumento em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Aqui é uma tabela que apresenta os mesmos valores do slide anterior, né? Só que de forma mais evidente. Agora vamos falar um pouco das despesas. Classificação das despesas. Então, nós temos as despesas correntes e as despesas de capital. As despesas correntes, elas são destinadas a gastos com pessoal, encargos, juros, encargo da dívida, material de consumo. E já as despesas correntes, elas são destinadas a investimentos, obras, instalações, equipamentos e materiais permanentes. Então, por categoria econômica. A despesa corrente, ela teve uma dotação prevista de 176.219.000, empenhada foi 84.191.000 e a liquidada foi de 48.468.000. A de capital, a dotação prevista foi de 24.614.000, a despesa empenhada foi de 16.988.000 e a despesa liquidada foi de 4.816.000. A intra-orçamentária teve uma dotação prevista de 13.311.000, a despesa empenhada de 4.776.000 e a despesa liquidada 4.776.000. Nós temos a reserva de contingência da prefeitura no valor de 600.000 e também a reserva de contingência da ONSS no valor de 2.665.000. Então, totalizando, a despesa liquidada até o momento foi de 58.061.000. Aqui por a categoria econômica também, porém de forma apresentando em gráfico para facilitar a evidenciação da informação. E aqui a despesa por função, né? Então, assim, pelo gráfico podemos ver que o valor maior da aplicação da despesa é feito na educação, com 16.022.000. Na saúde, com 14.326.000. Né? E nas outras vão diminuindo gradativamente. Então, no geral, a educação, ela representa 27% das despesas dessa prefeitura. E a saúde, 25%. E o restante das secretarias representa 48%. Comparativo das despesas liquidadas. Então, assim como fizemos com a receita, fazemos também com a despesa, comparando o primeiro quadrimestre de 2019 com o primeiro quadrimestre de 2020. Então, a despesa corrente liquidada em 2019 foi de 45.314.000, em 2020, 48.468.000. A de capital, 1.827.000 e em 2020, 4.816.000.
A intra-orçamentária, em 2019, nesse primeiro quadrimestre, ficou em 4.163.000. E em 2020, 4.776.000. Então, teve uma variação de todas elas, uma variação total de 13,17%. Ou seja, a nossa receita, a nossa despesa, em 2020, ela ficou maior em 13,17% que no ano passado, né? E aqui é um gráfico também representando de uma forma mais evidente esse aumento da despesa. Agora, fazendo um comparativo entre a receita e a despesa, né, nesse primeiro quadrimestre. Então, a receita realizada corrente foi de 64.311.000 e a despesa liquidada 48.468.000. Então, teve um superávit orçamentário de 14.842.000. A de capital, a receita realizada foi de 4.835.000 e a despesa liquidada de 4.816.000. Então, teve um superávit de 19.080. A intra-orçamentária, a receita realizada foi de 4.719.000 e a despesa liquidada 4.776.000. Então, teve um déficit orçamentário de 53.898. A gente coloca aqui que é um superávit ou déficit orçamentário, porque não significa que o valor está sobrando, significa que a receita que foi realizada até o momento teve essa despesa liquidada, né? Então, assim, ainda tem empenhos para serem liquidados, né? Ainda tem despesas para acontecer, né? Então, assim, ele é um superávit ou déficit, no caso, orçamentário apenas. E aqui apresentando de forma em gráfico para evidenciar as informações do slide anterior. Agora, por fonte de recurso, né? Então, nós temos a fonte 1, que é o Tesouro, a fonte 2, que são os recursos estaduais, 3, que são os vinculados a fundos, 4, que é do recurso próprio, que é da OMSS, né? Os 5, que são os federais, os 6, outras fontes de recurso, 7 são operações de crédito e o 8 são emendas parlamentares. E o 0,92, eles são transferências de convênio estadual, porém de exercício anterior, né? Então, a receita realizada e a despesa liquidada, né? Assim como no slide que a gente apresentou separado a receita e a despesa, então eu vou aqui totalizar, né? A receita realizada ficou em 73.866 e a despesa liquidada 58.061. Aqui também um gráfico que demonstra o slide anterior. Então, em resumo, nós tivemos um aumento da variação da receita com relação a 2019, foi de 7,74%. Porém, nós também tivemos um aumento da despesa no percentual de 13,17%, em comparação também com o mesmo período de 2019. Receita e despesa. Aqui é a evolução do resultado. Então, assim, em 2019, o nosso resultado de receita menos a despesa liquidada foi de 17.255. Já em 2020, esse resultado ficou em 15.804. Portanto, tivemos uma diminuição, né, de 8,41% do resultado. Então, agora nós vamos falar da receita corrente líquida, que é o somatório das receitas tributárias, de contribuição patrimonial, industrial, agropecuária, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional, né? Esse é o caso da descrição da receita corrente em geral, porém os municípios não fazem essas deduções, porque ele que recebe essa receita, né, no caso. Então, ela é apurada somando as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores.
ela serve como base para as despesas com pessoal e para a dívida consolidada. Então, a receita corrente líquida, em 30 de abril, ela ficou em 169.954. Tirando as transferências relativas às emendas individuais que nós recebemos, que foi no valor de 100 mil, isso. Aí cai para a receita corrente líquida ajustada para o cálculo de limite de endividamento. Então, caiu para 169.854.000. Nós não tivemos recebimento de transferência de emenda de bancada, né? Então, a nossa receita corrente líquida para a despesa com pessoal é a mesma da receita corrente líquida do limite de endividamento, que é 169.854.000. Então, vamos para a despesa com pessoal. No artigo 19 da LRF, ele determina os limites, os percentuais dos limites com o pessoal, né? Então, o limite legal é 54% e o limite prudencial de 51,3%. Receita corrente líquida ajustada, né? Para o primeiro quadrimestre, como nós falamos agora no slide anterior, ficou em 169.854.000. Então, a despesa total com pessoal para esse primeiro quadrimestre foi de 80.386.000. Então, fez um percentual de 47,33% em cima da receita corrente líquida, tá? Esse aqui é um gráfico demonstrando desde 2018 até 2020 essa despesa com o pessoal no primeiro quadrimestre desses anos. Então, em 2018 era 44,05, em 2019 44,94 e agora em 2020 está 47,33%. Resultado primário. Ele indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. E aí, com os superávites primários, né, eles são direcionados para os pagamentos do serviço da dívida e contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida. Então, as receitas primárias, o total foi de 64.812.000. E as despesas primárias, aí temos a separação da paga, tem também o restos a pagar processados e pagos e os restos a pagar não processados e pagos. Então, a paga 50.906.000, os restos a pagar processados e pagos 6.740.000 e os restos a pagar não processados e pagos 3.111.000. Então, o resultado primário ficou em 4.054.000 e a meta, né, anual do resultado primário é de 9.816.000 negativo. Dívida consolidada. Considera-se dívida consolidada o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras. Então, aqui o estoque da dívida em relação à receita corrente líquida. Em 2018, o percentual era de 2,35%, em 2019, o percentual de 13,18%, em 2020, o percentual caiu um pouco para 12,70%. Né? A evolução da dívida consolidada em valores, em 2018, 3.585.000, em 2019, 21.471.000 e em 2020, 21.577.000. Dívida consolidada líquida agora, né? Que ela considera-se a dívida pública consolidada, ela é deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.
Então, a dívida consolidada líquida, o limite estabelecido é de 120% da receita corrente líquida. Então, como a nossa receita corrente líquida é de 169.854.000, então a dívida consolidada líquida está no valor de 4.850.000 negativo. Então, comprometendo 2,86% negativo. Tá? Então, assim, só para lembrar, quando está negativo, significa que sua disponibilidade de caixa é maior que suas obrigações financeiras. Resultado nominal. O objetivo dele é medir a evolução da dívida fiscal líquida. Então, no bimestre, o resultado nominal ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre, de referência ao saldo do final do bimestre anterior. Então, aqui, o resultado nominal. A dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2019 foi de 9.125.000 e até o bimestre de 2020 ficou em 4.850.000 negativo, tá? E o resultado nominal foi de 13.976.000. A meta é de 10.522.000 negativo. Aqui é um gráfico que representa esses valores. Então, em 2018 até 2020. Então, em 2018, a dívida consolidada ela era de 3.585.000 e a disponibilidade de caixa de 24.339.000. Já em 2020, a dívida consolidada passou a ser 21.475.000 e a disponibilidade de caixa 26.928.000. Em 2020, a disponibilidade nesse primeiro quadrimestre é de 21.577.000 e a dívida consolidada é de 21.577.000 e a disponibilidade de caixa é 26.427.000. Então, um comentário final é que os resultados apresentados, eles permitem concluir que a meta fixada para o primeiro quadrimestre de 2020 para os resultados primário e nominal, elas foram correspondidas. As despesas com pessoal e a dívida consolidada estão dentro dos limites legais. Então, fica demonstrado assim o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da LRF. E vale ressaltar também que o detalhamento dos valores expostos, eles encontram-se nos balancetes encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo, bem como nas publicações oficiais realizadas no Diário Eletrônico oficial deste município, que fica disponível no site oficial da Prefeitura. Aqui é a nossa equipe econômica, da audiência e avaliação do cumprimento das metas para o primeiro quadrimestre. Nós agradecemos a sua presença online e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. Tenham uma boa tarde, tchau!